Boa noite. Olá, boa noite. Nós somos aqui de Londrina, somos o grupo Mães da Esperança. E a gente sempre começa nossas reuniões às 8 horas, todas as quintas-feiras. E a gente programa um mês. Cada vez é uma coisa, tem vez que é palestra, tem vez que a gente faz reunião pelo Zoom com as mães. E hoje vai ser uma live muito especial aqui com a gente. Esperando o pessoal chegar. Já tem alguém aqui. Olá, Gustavo. Hoje nós teremos aqui Gustavo, Andresa, conduzindo esse momento lindo, que é a oficina de oração, que sempre acontece uma vez por mês no nosso grupo de mães aqui de Londrina. A gente sempre divide o mês assim, sabe? Sempre nós temos duas rodas de conversa, às vezes uma palestra, um convidado, uma live com alguma mãezinha que queira contar a sua história. E então a gente sempre tá incentivando fazer algo diferente, sempre para levar isso para as mães. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, por favor? Tá meio estranha a tela, meio. Mais mãezinhas entrando aqui, boa noite. Olha, o Juliano, Ana Paula, a Val já tá aqui. E eu já vou convidar, vou chamar a Andresa. Só preciso que vocês falem, fazendo um favor, se tá tudo ok. Estão me ouvindo bem e estão visualizando bem. Oi, Kátia, boa noite. Eu não sei o que tá acontecendo. Nunca aconteceu isso. E eu não tô conseguindo chamar. Deixa eu ver o que a Val tá. Boa noite, vocês estão me vendo? Ah, então tá bom, Gustavo. Tô achando estranho que tá fosco e eu não tô conseguindo chamar você. Tenta se convidar para eu te adicionar. Tem ali embaixo algumas opções. Para mim, tá assim, não consigo ativar para chamar você e a Andresa. Qualquer coisa, desligo e ligo de novo. Agora sim, conseguimos. Ele fica avisando várias coisas, sabe? O Insta, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Agora deu certo. Amém. Ai, vamos lá. Eu vou convidar aqui a Andresa para entrar. E já vou chamar. Boa noite, já vou chamar o Gustavo também. Oi, boa noite. Ai, menina, foi me dando um medo aqui, porque não dava certo. Mas deu, graças a Deus, deu certo. Que seja uma noite abençoada. Amém. Eu acredito que eu já convidei o Gustavo, logo ele entra. Gustavo, se não foi nenhum pedido para você, você pode pedir aqui para eu te adicionar. Boa noite. Olá, Boa Andresa. noite. Estava aqui já Tudo explicando para o bem? pessoal, né? Mas ainda não tinha entrado quase ninguém. Que esse é um grupo aqui de Londrina, o grupo Mães da Esperança. Esse grupo já tem mais de 5 anos. Esse grupo brotou no coração, assim, do padre da nossa paróquia, o padre Vandemir. E ele sempre teve essa vontade, né, de tantos pedidos que chegavam até ele das mães, né? E ele tinha essa vontade no coração de um dia ter esse grupo. E a Elaine também, através da Elaine, que é psicóloga, ela pôde nos ajudar. A Elaine tá aqui. A ter esse grupo, né? E eu tô tentando chamar o Gustavo. O do Gustavo, tá? Que eu não consigo.
Gustavo, tenta clicar naquele maisinho ali para você pedir para participar, daí eu te aceito, é mais fácil. Mas então, falando, né, que a gente sempre tem as nossas reuniões, às vezes a gente sempre coloca no mês duas rodas de conversa, às vezes é uma live, a gente planeja sempre as nossas reuniões um mês antes, uma semana antes, a gente sabe, a gente tem uma equipe, né, que trabalha por trás disso tudo para acontecer, porque já há 5 anos nesse grupo, né, se não tiver pessoas por trás, é meio complicado acontecer. Então, graças a Deus que nós já estamos juntas já fazem quase 5 anos. Consegui convidar o Gustavo Faria Cerqueira. E é muito bom, assim. Tanto é que no início a gente vinha assim, sabe? Aos trancos e barrancos, mas graças a Deus, hoje a gente está mais fortificada para conseguir ser esse meio de esperança, né? Chama Mães da Esperança. E só para resumir, que hoje seria a nossa oficina de oração, que às vezes acontece por WhatsApp, mas hoje vai ser muito especial porque vai ser por aqui, por essa live abençoada. E com certeza vai ser muito bom. O que que vocês prepararam para a gente hoje, o tema? Então, boa noite, né? Eu sou a Andresa, para quem não me conhece, e muito emocionada hoje, feliz, porque é a primeira vez que a gente está fazendo a oficina assim, né? E a oficina de oração, ela vem para fechar o nosso mês, que é assim um abastecimento, né? Porque todas nós que estamos no grupo, né? Pelo menos a maior parte, nós passamos por essa parte do luto, né? Eu não sou mãe da Esperança, para quem não me conhece, mas eu brinco que eu sou esposa da Esperança. Verdade. A Andresa, só para explicar para vocês, a gente estava precisando de uma pessoa que nos ajudasse na oficina de oração. Tô dando uma travadinha no dela, enquanto isso eu vou explicando. E ela se prontificou. Ela é uma esposa, né? Que ela devolveu um marido para Deus. Mas ela ficou tão tocada com as nossas histórias, assim, que ela assumiu essa parte de nos ajudar na oficina de oração. E é tão importante a oficina de oração, por mais que a gente às vezes tenha outras coisas, outras atividades, a oficina de oração é primordial para levar a gente E mais ela, próximo ao Pai. ela se prontificou. Ela é uma esposa, né? Que ela devolveu um marido para Deus. Olá, Gustavo. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Seja bem-vindo ao Grupo Mães da Esperança. Que Deus te abençoe por ter aceito esse convite, viu? Amém. Eu que agradeço. Só estou mudando um pouco o meu foco aqui. É que eu estava pelo computador, eu não estava achando como pedir para participar. Então, o que eu tinha colocado no celular, estou tentando colocar no computador agora. Eu realmente não sou muito adepto a essas tecnologias, geralmente acaba acontecendo isso. Mas eu já estou organizando aqui o que eu precisava, tá? Sim. Hoje vai ser muito especial essa oficina de oração, porque é a respeito de São José, né? Sim. Na verdade, quando eu aceitei, quando me convidaram, foi o convite através da Deise, que é a nossa coordenadora do ministério, né? Eu nunca fujo da raia quando Deus me chama, né? Mas quando realmente eu fiquei, ela me falou que era para o grupo de vocês, eu fui procurar saber, realmente eu fiquei muito mais contente, muito mais feliz, mas também uma responsabilidade muito grande, né? Não apenas por trazer a palavra de Deus, não por falar de José, que eu sou realmente apaixonado pela Sagrada Família, mas realmente pelas histórias, né, que vocês compartilham. Eu até estava conversando com a Andressa esses dias que algo que eu tinha preparado para vocês, e ela falou assim, nossa, muito lindo, né? Você vai acabar fazendo as pessoas chorar. Eu falei assim, mas eu já chorei por todas as vezes que eu li sobre vocês, às vezes as partidas que a gente viu, né? Então, eu acho que eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Então, acho que eu já consigo terminar bem.
Então tá, deixa eu só ver, só um minutinho, ver se... Andresa, você tá ouvindo? Qualquer coisa eu conduzo, se você tiver com algum problema aí. Eu acho que ela vai entrar de novo, daí vai dar certo. Vou esperar aqui um pouquinho. Mas, Gustavo, conta um pouquinho de você. Você é de Londrina, faz parte de qual paróquia? Eu sou de Londrina, sou nascido em Londrina, né? Eu fiquei fora de Londrina 6 anos, só na época que eu fiz graduação e fui estudar depois mais um ano em São Paulo, né? E depois eu retornei para Londrina, né? E eu acho que já tem bastante gente. Eu posso contar um pouquinho da minha história também de conversão, né? Por incrível que pareça, esse dia eu conversando com o Beto, que é o um dos grandes pregadores que a gente tem, eu era um ateu, né? Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava nos desígnios de Deus, mas realmente quando Deus chama a gente, Ele sabe do que a gente pode ser capaz. Foi arrebatador, realmente, né? Então hoje eu sirvo no grupo de oração auxiliadora, né? Eu estou no Ministério da Palavra, eu acompanho o grupo, nosso grupo desde 2014, né? Que foi quando eu fui chamado a participar, e sirvo desde 2015. Então, realmente, hoje a minha vida é realmente para minha família, para servir a Deus e para o meu trabalho, né? Então, basicamente é isso que eu vivo, né? Assim que eu gosto de viver. Muitas vezes as pessoas falam assim, Gustavo, mas eu não tenho tempo para seguir as coisas de Deus. Eu falo assim, prazer, bem-vindo à minha vida, né? Então, realmente que esses dias até no momento de animação do nosso grupo, quem estava animando falou assim, não é fácil vestir uma camisa, não é fácil coordenar um grupo e estar à frente, né? É custoso verdadeiramente, mas é muito prazeroso poder partilhar realmente, conhecer mais as experiências das pessoas e muitas vezes descobrir que nosso problema é isso aqui, né? Porque a gente tem um Deus que é muito maior que nos sustenta realmente. Andresa, tudo ok? Tá ouvindo a gente? Acho que Bom, agora eu vou sim ficar tô, agora aqui. tô. Eu não sei se travar, Tá, fica, porque se travar, você vou ficar continua, aqui. né? E eu quero agradecer a você, Gustavo, por ter aceitado o nosso convite, né? E essa noite para nós é muito especial, porque é uma noite onde a gente pode se abastecer da palavra de Deus, né? E pedir forças para Ele, porque, como eu estava falando, todas nós aqui passamos por algum momento de luto, né? E é muito importante que a gente se abasteça da palavra de Deus para que a gente continue na caminhada firme, né? Então, que você possa vir, né, contemplar nossa noite de hoje com a palavra de Deus e possa nos trazer, assim, alegria ao coração, porque Deus vai te usar com certeza, já te usou, né? Agradeço muito mesmo. E com Obrigado. você agora. Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. Para quem não estava agora há pouco, meu nome é Gustavo. Eu sirvo no grupo de oração, no grupo de oração auxiliadora da Renovação Carismática da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Sempre que eu sou chamado a pregar, a partilhar, trazer um pouco da minha experiência de vida, da minha história, alguns testemunhos, realmente confesso que sempre dá aquele suorzinho, aquele frio na barriga, de saber o que o Espírito Santo realmente quer para a gente, né? O que o Espírito Santo preparou para essa noite. E independente do que seja falado hoje, que vocês tenham a certeza que é o Espírito Santo que vai agir em cada um de nós. E antes da gente começar realmente a partilhar, de trazer experiências, é importante que a gente realmente se entregue a Deus, que a gente realmente se entregue ao Espírito Santo, para que o nosso coração realmente se abra para essa graça, para que esse Espírito Santo realmente venha fazer essa verdadeira transformação que a gente precisa. Que o Espírito Santo realmente venha para cada um de vocês que vive esse luto, que o Espírito Santo venha ser esse sustento, que o Espírito Santo venha ajudar cada um de vocês nessa caminhada. E dizer que o Espírito Santo vem nesse momento dizer a cada um de vocês que está aqui, pai, mãe, irmão, irmã, sobrinho, tio, esposo, esposa, que vocês têm um Deus que realmente sustenta vocês. Vocês têm um Deus
que não deixa vocês desampararem. Eu vou até puxar um pouquinho do final da minha partilha hoje, uma pregação do Astromar que ele fez na nossa igreja, e o lema dele é que Deus não evita, ele muda o final. E é isso que o Espírito Santo vem fazer em cada um de vocês. Deus não vai evitar o nosso sofrimento muitas vezes, Deus não vai evitar que as tragédias ocorram, mas ele pode mudar o final a partir dessa tragédia. Deus vai poder mudar a nossa vida, a nossa caminhada de conversão. E antes que a gente comece realmente a orar em espírito, eu quero que vocês ouçam essa canção que eu trouxe para vocês hoje. É uma canção que fala exatamente daquilo que nós precisamos. Vai realmente se entregando a esse Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas que você possa verdadeiramente deixar todas as preocupações e abrir o seu coração ao Espírito Santo. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. E é isso realmente que eu devo pedir nesse momento para Deus. Que o Espírito Santo venha restituir a vida de cada um que está ouvindo esse momento. A cada um que está acompanhando ao vivo essa live. A cada um que vai ouvir essa live depois, a seguir. Que realmente ele venha restituir nossas vestes, as vestes da nossa alma e do nosso coração. Que a gente possa verdadeiramente se entregar em espírito nesse momento, para que a graça habite o nosso ser, habite a nossa casa, habite a nossa família, mas principalmente a essas mães. Quando eu falar mães que perderam filhos, entenda cada um que perdeu o seu ente querido. Que nesse momento o seu coração dilacerado venha ser verdadeiramente restituído por Deus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, porque Deus tem um plano muito maior do que a sua dor e o seu luto. Amém. Meus queridos, o que eu preparei para vocês hoje é algo que faz parte da minha vida. Todo mundo faz planos, todo mundo prepara os seus planos. Eu preparo o meu plano na hora que eu acordo, eu preparo o meu plano quando eu vou dormir, pensando no que eu vou fazer realmente no dia de amanhã, pensando no que eu vou fazer com o meu trabalho. Eu penso que horas que eu vou buscar os meus filhos na escola, que horas que eu vou chegar no meu trabalho, que horas que eu vou fazer o meu almoço. Quando a gente se prepara muitas vezes para receber o nosso filho no nosso ventre, nós realizamos planos porque eu penso que o meu filho vai nascer, que meu filho vai crescer, e que ele vai se casar, que ele vai gerar frutos, e que ele vai nos trazer muita alegria. Esse é o plano humano que a gente faz. Mas, eventualmente, nesse plano que eu faço, eu posso bater o meu carro, eu posso me atrasar porque o meu despertador não tocou. E aí meus planos mudam. E quando nossos planos mudam, muitas vezes a nossa vida vira de ponta cabeça. De repente, aquele filho que eu tanto amava
muitas vezes já não está mais comigo. Muitas vezes o meu filho que eu tanto planejava vê-lo crescer, vê-lo chegar à adolescência, à vida adulta, já não está mais comigo. Muitas vezes o meu pai, eu perco meu pai muito cedo, a minha mãe muito cedo, e eu não tenho mais aquela presença física daquela pessoa que eu amo tanto. E quando eu falo de mudança de planos, eu não digo que Deus abandonou seus planos. Quando eu digo da mudança de planos da nossa vida terrena, eu não estou dizendo a vocês, meus irmãos, que Deus não te que Deus te desamparou. Eu estou dizendo que Deus pode estar preparando um caminho maior para seguir um plano, e é com você. Muitas vezes nós ouvimos dizer que Deus tem um plano para nós. Mas Deus não é aquele nosso chefe, aquele nosso patrão que te dá uma ordem, assim, vai lá e faz isso. Mas como que eu vou fazer? Aí o patrão fala assim, se vira, procura conhecer sobre o teu problema. Mas Deus não. Deus, quando dá um plano para nós, ele caminha ao nosso lado. E quando nós seguimos esse plano com Deus, não tem como entender, seguir esse plano com Deus, se eu não lembrar verdadeiramente da Sagrada Família. Não tem como eu não lembrar sobre a história de Maria. Não tem como eu não lembrar do sim de José. Eu não venho falar nesse momento dos planos que José e Maria tinham depois que receberam o Espírito Santo. Eu estou dizendo dos planos de Maria quando eles ainda eram simples namorados, na sua essência humana. Porque provavelmente José e Maria pensavam em ter vários filhos. Maria e José pensavam em ver seus filhos crescerem. Maria e José pensavam em ver seus filhos casarem, terem seus netos. Mas eis que vem a obra de Deus. Deus quis que Jesus viesse dentro de uma sagrada família. Primeiro apareceu para Maria, e depois ele apareceu para José através do anjo. E aí os planos de Deus fizeram parte da vida de José e Maria. Os planos de José e Maria mudaram completamente. Eu fico imaginando José pensando, ela não é casada, como que ela vai gerar um filho? O que vão pensar da minha esposa? Os planos de Deus muitas vezes não são os nossos planos. E eu tenho que crer nisso. Eu quero que vocês abram comigo, quem tiver com a sua palavra, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25. A palavra diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa o Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho Jesus, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, eu gosto de chamar essa palavra do sim de José. Imagina você noivo de uma mulher e ela chega dizendo para você que está grávida. E ela diz a você que ela conceberá o Filho Salvador do mundo. A primeira reação de José foi a reação humana dele. Foi a reação de negação. Foi a reação de dizer,
Eu não posso aceitar essa mulher. Ela me traiu. Eu não posso aceitar essa mulher porque vão me chamar, vão achar coisas ruins de mim e da minha família. Mas logo em seguida, Deus não evitou que Maria desse um filho, mas ele mudou o final dessa família. Ele apareceu a José e disse a José: pode aceitar, esse é o meu filho, é o filho do Espírito Santo. Ele veio verdadeiramente para salvar a humanidade. Nesse momento, José esqueceu seus planos. Já não existia mais os planos de José e Maria enquanto eram noivos, era José e Maria, a Sagrada Família. Toda mudança de plano gera também uma conversão. Quando eu aceito os planos de Deus, eu estou aceitando a conversão do Espírito Santo em minha vida, em minha alma. E é isso que aconteceu com cada um de vocês. Uma mudança de planos. Quando Deus deu o filho para vocês, Deus disse assim: esse é meu filho. Eu estou emprestando a vocês para vocês criarem esse meu filho. E é o mesmo que aconteceu com Maria e José. Deus entregou Jesus a eles para que eles educassem, para que eles ensinassem, para que Maria pudesse amamentar Jesus, deu alimento a Jesus. José foi aquele homem que foi o verdadeiro pai que sustentou aquela família. O sim de José foi tão forte que ele aceitava tantos planos de Deus que Maria tinha acabado de dar à luz a Jesus. E o anjo disse a ele em sonho: José, pega tua esposa e teu filho e foge para o deserto. Imagina hoje eu sair do conforto da minha casa e sair com minha esposa e meu filho recém-nascido. Olha a força de acreditar verdadeiramente nos planos de Deus. E José acreditava. José acreditava que Deus tinha um plano muito maior do que aquilo que ele esperava. José verdadeiramente conhecia a palavra, conhecia as escrituras e sabia que aquilo realmente poderia acontecer, mas não com ele. Nós sabemos que nós podemos ter nossos planos familiares mudados, mas eu não quero. Mas acontece, meu irmão. Acontece. E é quando acontece, nosso mundo vira de ponta cabeça, nós temos que nos reorganizar. E é só através, pela força do Espírito Santo, que eu posso ter esse sim de José, de aceitar esse novo plano de Deus na nossa vida. Não é que Deus simplesmente falou para cada uma de vocês: eu vou retirar o seu filho. Esse filho não é mais seu. Deus não fala dessa forma. Porque esse Deus que eu acredito é o Deus da vida. Mas principalmente esse Deus que é o Deus da vida, não é o Deus da vida apenas terrena. Esse é o Deus da vida eterna. É Maria que vai nos acolher, vai nos apresentar Jesus no momento da nossa vida eterna. É nisso que eu tenho que crer. É nesse plano de Deus conosco, com a nossa família, que eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar em Deus quando Ele fala aos nossos ouvidos. Mas eu só posso acreditar no que Deus fala aos nossos ouvidos se eu verdadeiramente estou junto dele em oração. Muitas vezes a nossa oração não é em grandes louvores. É lindo louvar em oração, louvar a Deus. É lindo adorar a Deus no Santíssimo Sacramento. É lindo a Eucaristia. É lindo a oração em comunidade. Mas muitas vezes Deus vai falar conosco em sonhos. Deus pode falar conosco através da nossa oração silenciosa, através do nosso choro, aproveitando aquele coração rasgado que cada um de vocês tem. E é muito lindo a missão desse grupo. A missão desse grupo verdadeiramente é a missão da Sagrada Família, de acreditar verdadeiramente nos planos de Deus conosco. E por que José fez isso? Vocês têm ideia por que José fez isso? A própria palavra diz que José era um homem de bem. E só vai acreditar verdadeiramente que o Espírito Santo pode agir em nós quem for de bem. As passagens de José na Bíblia, elas são muito curtas.
A história de José na Bíblia, ela é muito curta. É menor do que a de Isaías, de Jeremias. Menor do que todas. Porque José era humilde. Ele era um simples carpinteiro. E é isso que que Deus quis mostrar pra gente, que a salvação pode vir nas pequenas coisas. Que a graça pode abundar em mim, que sou indigno de estar à frente de Deus, mas Ele quer depender de mim, Ele quer depender de cada um de vocês. José era muito simples, Maria também era muito simples, mas eles eram justos, eles eram honestos, eles eram corretos. E Maria foi livre de pecado, tanto que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Maria não morreu. Jesus morreu e se ressuscitou. Maria não. Maria era tão linda que Deus quis ela por inteiro no céu. Assim como o filho de cada um de vocês que aqui está ao lado dela, de corpo e alma. O Espírito Santo, o Espírito de cada um do filho de vocês, hoje, creiam nisso. Se isso lhe conforta, está ao lado de Maria, a nossa Mãe Santíssima. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa existência humana, o nosso ser humano, a nossa vontade humana, muitas vezes lê a palavra, acredita verdadeiramente, nós oramos pela cura do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, e nós falamos assim, nós vamos procurar na Bíblia o que Deus quer falar conosco. Eu vou procurar na Bíblia a salvação para o meu filho. E é isso que eu quero. Se um dia meu filho tiver com um problema de saúde grave, eu vou rezar sim pela cura dele. Meu avô, quando estava com 78 anos, eu rezei pela cura dele. Sim, eu rezei. Mas muitas vezes a cura que Deus nos dá é a cura da nossa alma. No Evangelho de São João, capítulo 4, fala da cura do servo do rei. Onde ele chega a Jesus e pede, meu filho está morto, meu filho está morrendo. E Jesus simplesmente olha para ele e fala assim, vai lá, o menino está vivo, o menino está bem. E é isso que nós queremos ouvir quando nós ouvimos a palavra de Deus. Mas essa palavra de Jesus no Evangelho de São João, ela é muito mais ampla. Muito mais ampla. Porque, como eu disse, Deus quer salvar a nossa alma. O Espírito Santo quer salvar a nossa alma. Assim como Maria teve a sua vida salva por aceitar o Espírito Santo. Muitas vezes no nosso calvário, no nosso sofrimento, na nossa doença, nós estamos nos preparando verdadeiramente para essa vida eterna. Muitas vezes no nosso calvário, no nosso sofrimento, no sofrimento que vocês têm no seu coração hoje. E muitas vezes enquanto eu preparava esse momento, eu me colocava no lugar de cada um de vocês e eu imaginava, eu acho que se fosse comigo, eu iria sofrer a minha vida inteira. A dor vai permanecer pela minha vida inteira no meu humano. Porque eu preciso abraçar essa da nossa existência humana, eu preciso beijar, eu preciso ver para crer verdadeiramente nessa vida. Mas uma vez que eu aceito que esse Deus é um Deus de amor, que é um Deus de salvação, eu tenho a certeza que se eu crer nele nessa dificuldade, nessa dor, a minha alma estará sendo salva. A minha alma estará sendo liberta. E eu tenho exemplos que eu vou citar para vocês em testemunho de pessoas que estiveram nesse calvário, que eram para ter ido naquele momento que ocorreu a tragédia, mas ele se manteve vivo por um período exatamente para ter essa conversão, ter essa salvação. Eu não sei em que situação você chegou nesse luto, não sei, não consigo imaginar. Mas saiba que mesmo nas mortes mais trágicas, nos momentos mais trágicos, se eu tiver o arrependimento do meu ato, naquele último instante, no meu último suspiro, Deus é tão misericordioso que Ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu não posso esperar esse meu último suspiro. Deus quis mantê-los, cada um, nessa vida terrena em busca da salvação, para que os seus planos sejam mudados.
O que eu posso fazer dentro desse meu luto, dentro dessa minha dor, que eu posso salvar almas? O que eu posso fazer para modificar a vida das pessoas? Qual é o plano que Deus tem comigo para a salvação? E quando eu acredito verdadeiramente nesse Espírito Santo, é o que a música diz. Eu te levantarei. Eu te levantarei, Cristiane Moreira. Eu te levantarei, Julieta. Eu te levantarei, Rosana. Eu te levantarei, Andresa. Eu te levantarei, eu vou te dar novas vestes nessa vida. Para que aquele seu filho, aquele seu ente querido que está lá ao lado de Deus, que contempla Deus face a face, dia a dia, que ele possa olhar para cada um de vocês e dizer assim: que mãe forte que eu tenho, que pai forte que eu tenho, que orgulho de ter deixado meu pai lá na terra, que orgulho que eu tenho de ter nascido nessa família, que orgulho. Eu sei que na nossa essência humana é muito difícil nós acreditarmos nisso. Confesso a vocês, é muito difícil. Cada vez que eu imagino que isso possa acontecer comigo, eu, inclusive nos meus momentos de, de confissão, é exatamente isso que eu confesso ao padre. A dificuldade de aceitar muitas vezes a morte, a partida das pessoas, principalmente os jovens, né? E meu pai, ele fala sempre para mim que deveria ser proibido, Deus tinha que proibir essa lei dele. Um pai nunca poderia dar Deus ao seu filho. Meu pai fala isso para mim direto. E quando eu penso nisso, já me vem uma outra ideia. Realmente que meus filhos são emprestados a mim. E quando eu assumir realmente que meus filhos são emprestados a mim por Deus, por um tempo finito, eu não sei quanto tempo eu estarei na vida deles, eu não sei quanto tempo eles estarão na minha vida. Isso me fez viver mais verdadeiramente essa palavra de Deus, para eu aproveitar esse momento. Para que nesse momento, enquanto eu esteja com eles, eu realmente possa buscar essa santidade. Para que um dia eu tenha verdadeiramente essa certeza que eu irei junto deles. E que enquanto eu estiver aqui servindo a Deus, que eu possa verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu trabalho na área da saúde, então cada vez que eu vou tratar alguém, é verdadeiramente trazendo esse alento, trazendo um pouco dessa misericórdia de Deus. Levar esse amor, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso exala. O Espírito Santo vai exalando por onde nós passamos. É isso que eu quero para a minha vida hoje. E pensem vocês hoje em Maria. Olhem para a cruz vazia. Imagina a dor que Maria teve. Maria viu seu filho, que era o Filho de Deus, ser totalmente injustiçado. Tenho certeza que a cada vez que Jesus recebia uma chibatada, era uma chibatada direto no coração de Maria. Eu tenho certeza que a cada momento, a cada prego que foi colocado nas mãos de Jesus, gerando as suas santas chagas, foi um prego colocado no coração de Maria. E eu não sei qual o motivo do seu luto, mas eu tenho certeza que ao receber a notícia de que seu filho não estaria mais com você nessa vida terrena, foi realmente essa lança que atingiu o seu coração. E quem vai curar? É só Deus. É só pela força do Espírito Santo que Deus irá curar essa dor. Aos poucos aquela ferida ela vai fazendo assim, ó. Ela vai cicatrizando. Ela vai se fechando. E vai ficar uma cicatriz. Essa cicatriz vai ficar. E a cada momento que você se lembrar daquilo, aquela cicatriz vai tentar abrir um pouquinho. Você vai chorar, você vai se recordar de todos aqueles momentos de dor que você passou. Mas a hora que você se lembrar que você tem um Deus muito maior do que essa dor, você vai se lembrar dos momentos felizes. Você vai se lembrar do dia em que você gestou aquele filho. Você vai se lembrar do dia que aquele filho veio à terra, veio nos seus braços, no dia que você amamentou o seu filho pela primeira vez. Eu tenho certeza que quando você se encher do Espírito Santo, as dores vão diminuir, a saudade vai ficar, a dor também vai ficar. Mas esse Espírito Santo vai te recordar coisas boas. Realmente, não é fácil. Não é fácil.
não é fácil estar aqui falando para vocês. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre a dor de alguém, aquela outra pessoa pode dizer assim para mim: Gustavo, mas você está com seus 2 filhos. É muito simples para você dizer dessa forma, sim. De fato, confesso a vocês, é muito simples para eu falar isso. Mas eu creio que eu tenho um Deus muito maior que vai me sustentar em qualquer momento. E Ele não vai te desamparar. Tenho certeza. É comum, provavelmente isso aconteceu com cada um de vocês no momento do seu luto, a negação a Deus. Com certeza. No primeiro momento, a primeira coisa que muitas vezes que veio ao coração de vocês: meu Deus, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Meu filho não merecia passar por isso? Meu Deus, por que você me abandonou? Eu ouvi isso da palavra da minha avó, da boca da minha avó, quando meu avô faleceu. Meu Deus, por que deixou o seu Oliveira embora? Mas se eu tenho o meu coração cheio do Espírito Santo, Deus vai olhar para você e vai falar assim: Rosana, Andresa, calma. Eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua revolta. Mas fica comigo. Vem comigo que vai dar tudo certo. Vem comigo que você vai superar isso. Tenho certeza. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter falado, minha vida acabou. Acabou minha vida, meu filho foi embora. Acabou minha vida. Eu também falaria isso. Confesso a vocês, minha vida acabou. Mas vocês às vezes têm outros filhos. Às vezes vocês têm marido, tem pai, tem mãe, que verdadeiramente amam vocês e vão te sustentar. Mas o verdadeiro sustento vem realmente desse sim de José. Se não fosse José dizer esse sim, se não fosse José ser esse homem justo, esse homem temente a Deus, com certeza a salvação não estaria em nosso meio. E o que eu preciso para isso, meus irmãos? Perseverar. Perseverar até o nosso último suspiro. Eu devo perseverar até o nosso último bater do coração. Eu devo perseverar enquanto eu tenho forças. Eu devo perseverar enquanto eu estiver na frente de Deus. Quando eu estiver contemplando a Deus, eu devo perseverar na fé. Gustavo, mas me dá exemplo então, já que você está falando isso. Quem consegue, né, perseverar mesmo com tanta dor? Como eu disse, o Astromar esteve em Londrina exatamente no dia 11 de fevereiro de 2020. Eu não pude estar presente porque foi o dia exatamente que meu segundo filho nasceu. E quando eu estava ouvindo a pregação dele, ele começou a contar a história da sobrinha dele, que estava no primeiro dia de aula da faculdade e, por algum motivo, ela recebeu um tiro. Foi alvejada por um tiro, um disparo de arma de fogo. E ele foi contando a história, um pregador sensacional. Eu falava assim, no final vai dar tudo certo, porque ele dizia que Deus não evita, ele muda o final, né? Eu pensei, Deus não evitou que ela levasse o tiro, né? Ele vai mudar o final, ele vai converter essa menina. E aí ele começou a contar a história de maneira tão linda que fizeram um momento de oração muito forte em volta do hospital. E no final ela faleceu. Ao invés dele se afundar, da família se afundar, eles montaram a fundação em nome da sobrinha. Exatamente para fazer o que vocês fazem, de perseverar na fé. O Rodrigo Ferreira, da Missão Louvor e Glória, ele esteve também no nosso grupo, não me lembro exatamente o ano, e ele contava a história dele, que a filha dele tinha 6 meses, ele era casado, e quando ele chegou em casa, a esposa dele estava desacordada, ela teve um aneurisma, e a esposa dele morreu com a filha de 6 meses. O que ele fez? Ele era um grande pregador, é um grande pregador no mundo. O que ele fez? Ele carregou a filha dele em todas as pregações dele. Ele poderia ter desistido, falou assim, não, agora eu não posso mais pregar, eu não posso mais evangelizar, porque eu tenho que cuidar da minha filha. Imagina, não vou mais pregar, não vou mais seguir a Deus, mas não. Ele perseverou na fé. Ele continuou seguindo os planos de Deus com ele. No dia 15 de novembro de 2018, não me esqueço do dia, eu estava deitado na minha cama quando nós recebemos a notícia de que o filho e o neto do seu Pedro, que era um grande amigo nosso do nosso grupo, que infelizmente acabou falecendo um pouco mais de 2 meses, que o filho e o neto dele haviam falecidos num acidente de carro.
e que a mãe, né, a nora do seu Pedro, que se chama a doutora Mônica Ferreira, estava em estado grave na UTI. Confesso a vocês que eu pensei na hora, falei assim, se fosse eu queria ter ido junto. Eu não iria suportar a dor. E ela, depois de aproximadamente algo em torno de uns 15 dias, ela acordou da UTI. Eu fico imaginando o coração dessa mãe. Ao acordar, saber que toda a vida dela tinha acabado. Todos os planos dela tinham acabado. Ela acordou, deve ter tido seu momento de revolta. Mas o que a Mônica fez? Depois vocês sigam a Mônica no Instagram. Ela evangeliza. Ela usa o testemunho dela exatamente como uma história de perseverança. Ela lembra do filho dela com dor? Com certeza. Com certeza. Ela lembra do marido dela com dor? Com certeza. Mas eu tenho a certeza de que Deus não mudou a história dela. Deus não evitou a tragédia dela. Mas Ele mudou o final. Se ela era temente a Deus, ela ficou temente e meio. E é isso que Deus quer para vocês. Que vocês sejam temente e meio. E quando eu disse para vocês que muitas vezes acontece a nossa tragédia, acontece um acidente inesperado, muitas vezes Deus não nos leva naquele momento, exatamente para a nossa conversão. No dia 26 de dezembro de 2013, eu recebi a notícia que meu primo, de 22 anos, havia sofrido um acidente. Não vou entrar em méritos de questão de como o Paulinho vivia naquela época, né? Ele era um filho de coração da minha tia, e ele estava passando por um momento de muita revolta, até pela perda recente do meu avô. E quando eu cheguei no hospital, porque como eu atuo dentro de hospital, eu sou cirurgião dentista, mas atuo dentro de hospital, quando eu cheguei, o Paulinho estava com um diagnóstico de tetraplegia, com 22 anos. E eu cheguei pro Paulinho e falei assim, cara, o que você fez? E agora, o que você vai fazer? Ele olhou pra minha cara com aquele olhar carrancudo que ele tinha e falou assim, com essas palavras, me perdoe. Ele falou assim, deixa o pau torar. Eu cheguei em casa, eu falei isso pra minha esposa, eu falei assim, deixa o pau torar, Paulinho? Não é assim, né? Mas o Paulinho acabou falecendo no dia 12 de fevereiro de 2014, com um ar sereno. Deus usou aquele calvário dele para realmente resgatar aquela alma. Ele que tinha sido coroinha, ele que cantava na igreja, de repente se desviou, mas Deus teve esse momento de misericórdia de Deus. E que hoje eu tenho certeza que ele está ao lado de Deus. Deus não o evitou, mas ele mudou o final da vida do Paulinho. E só para terminar, meus irmãos, eu tenho o testemunho do meu avô. Pô, Gustavo, mas nós estamos falando do meu filho de 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você vai falar do teu avô, Gustavo. Porque exatamente é sobre planos que eu estou dizendo. Lembra que eu falei dos planos de José? Meu avô também tinha os planos dele com 78 anos. Ele ficou doente, ele adoeceu. Era uma cirurgia de risco. O médico falou que ele precisava operar. E ele, depois que ele operou, teve complicações. Só que antes da cirurgia, ele estava na mesa de cirurgia, ele olhou para o médico e falou assim, doutor, olha o nosso combinado, hein? Eu tenho que durar até setembro de 2013. Porque meu neto vai casar. Era eu. Mas ele não aguentou. Ele não aguentou. Ele mudou os planos. Mas meu avô viveu 78 anos muito bem vividos. Mas aquilo que ele queria, na terra, ele não viu. E como que eu superei tudo isso? Como que meu pai superou tudo isso? Eu superei no momento de oração. Na minha primeira experiência de oração, quando eu fui chamado, no momento em que nós estávamos adorando Jesus Eucarístico, o Espírito Santo veio de uma forma tão forte em mim, que quem estava conduzindo a oração falou assim, pega na mão de quem está do seu lado. Eu não me esqueço até hoje do nome do senhor, era o Toninho. O Toninho ficou mais 1 ou 2 meses no nosso grupo, depois eu nunca mais o vi. Ele foi enviado por Deus naquele momento. Porque quando eu estava de olho fechado, adorando a Deus, quando eu peguei na mão do Toninho, era a mão do meu avô. Eu tenho certeza disso. Porque era a mesma consistência. Era aquele abraço, aquele aperto de mão que eu queria, que eu não tive a oportunidade de ter. E eu tive naquele momento e eu fui curado.
da dor que eu tinha do meu avô não ter participado do meu casamento. Porque hoje, quando eu lembro do meu avô, eu não lembro dessa palavra dele. Eu lembro como mais uma coisa que meu avô tinha vontade de fazer. Eu lembro de todos os momentos gostosos que eu tive com ele. Eu lembro de brincar de tourinho com ele na piscina, quando, na época que passava a novela da Ana Raia, o Zé Trovão, e eu queria ser o Zé Trovão. É disso que eu lembro dele. Eu lembro do pão que ele fazia para levar para Maringá. Ele ligava para mim e falou assim: Gustavo, vai lá em casa, passa, pega o pão para você comer na semana. É disso que eu lembro dele. É disso que eu lembro da minha avó, que hoje tem Alzheimer e não se lembra mais de ninguém. Eu não quero lembrar da minha avó simplesmente na doença que ela está hoje, que são os mortos em vida. Eu quero lembrar das coisas boas, é isso que eu tenho. Quero lembrar das pessoas que se partiram. Eu preciso lembrar também daquelas pessoas que estão mortas em vida. Aquelas famílias que lutam, por exemplo, por filhos que estão na droga. É um luto também. É um luto também. Aquelas pessoas que não têm vontade de fazer nada, que estão em depressão, que têm vontade de perder a vida, de tirar a própria vida, quanto tantos querem viver. Tantos querem viver. Eu fico imaginando a cabeça de vocês, o coração de vocês, ao saber que um jovem se suicidou. Eu queria tanto ter o meu filho aqui e esse jovem tirou a sua própria vida. Eu fico imaginando a dor de vocês quando se fala, por exemplo, em aborto. Eu queria tanto ter meu filho aqui comigo e as pessoas querendo tirar o seu filho do seu ventre. Eu venho falar também do luto daquelas mães tentantes que tentam gerar um filho e não conseguem. Isso também é um luto. Mas Deus tem um plano muito maior para vocês. E a cada um de vocês aqui que tem o seu filho nos céus junto a Deus, tenha certeza que cada vez que a gente fala, meu filho virou uma estrelinha, é verdadeiramente isso. Porque a estrela é aquilo que dá vida. O nosso sol é uma estrela que dá vida. A estrela é o que nos dá luz, que nos dá suporte, é que nos dá alegria. Um dia chuvoso como hoje parece um dia triste. Mas quando o sol nasce, quando a nossa estrelinha olha para nós e diz assim: mãe, pai, eu estou aqui. Tá tudo bem. Enxuga esse rosto. Enxuga esse rosto e vem aqui me ver. Enxuga esse rosto, mãe, e vem aqui. Lembra, mãe. Lembra, pai. De cada dia que nós nos abraçamos. Lembra disso. Não me lembra com dor. Não me lembra com tristeza. Me lembra com alegria. E para a gente finalizar, eu queria que vocês ouvissem essa música que eu já tinha ouvido, mas não tinha escutado. E quando eu realmente escutei, minha mulher olhou para mim assim: você tá chorando, né? Aí eu desabei em lágrimas, exatamente por entender essa música da forma que eu realmente entendi. E que eu gostaria que vocês entendessem também. Enxugue esse rosto ou venha aqui fora, como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. E é isso que essa estrelinha quer dizer para você, Cris Inês. Olha aqui para cima para mim. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua mãe, seu filho.
Cris Inês, escuta essa música, escuta a música do Frei Gilson dizendo, eu te levantarei. É isso que nós devemos pedir a Deus nesse momento. Eu quero que você feche os olhos um pouquinho e recorde de cada momento que a sua estrelinha esteve com você aqui na Terra. Eu quero que você se recorde de cada momento de alegria que essa estrelinha esteve aqui com você. Essa estrelinha pode ser seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, não importa. Qualquer ente querido vira a nossa estrelinha. Veja essa estrelinha hoje lá no céu exatamente para te dar a vida. Porque Deus não evita, Ele vai mudar o seu final. E é exatamente isso que eu quero pedir a Deus nesse momento. Olha, Senhor, por cada uma dessas mães, cada um desses pais, que eles tenham a certeza dessa vida eterna, que eles tenham a certeza da sua infinita misericórdia, para que elas possam ser salvas, para que elas possam verdadeiramente viver os planos com o Senhor, e que o Senhor caminhe junto a elas, que o Senhor venha verdadeiramente sustentá-las, e que elas possam dar testemunho dessa fé, que elas possam dar testemunhos da sua misericórdia, que elas possam ser realmente profetas desse Altíssimo, independente da sua dor, que elas possam verdadeiramente mostrar a sua fé e a sua fortaleza. A cada um de vocês que está aqui me ouvindo, a cada um de vocês que está acompanhando essa live, que tem uma estrelinha no céu, tenha certeza que eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muito orgulho de saber da fortaleza de cada um de vocês. Que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um prazer imenso poder partilhar esse momento com vocês. E que vocês possam saber, podem me seguir no Instagram, no Facebook. E sempre que precisar, eu fico à disposição desse grupo, fico à disposição de cada um de vocês para conversar, para partilhar. Ainda que meus problemas são isso aqui de vocês, né? Muito menos, talvez. Mas, às vezes, aquele abraço, aquele conforto, realmente a gente pode ajudar. Amém. Obrigada, Gustavo. Obrigada mesmo de coração. E eu quero dizer também, assim, só complementando tudo isso que você disse, que, como eu disse no começo, eu não sou mãe da Esperança, né? Mas eu tenho essas mulheres como uma admiração muito grande na minha vida, porque realmente eu não ouso dizer que eu imagino que é perder um filho, porque eu não sei o que é perder um filho, né? Eu sei o que é perder um marido, mas não um filho. E são coisas totalmente assim, a dor é a dor, né? Não importa a minha ou a delas, é uma dor. Mas é diferente, porque a gente fala de... A gente, nesse grupo, a gente tem mães que geraram esses filhos, né? E é algo, assim, muito grande. E devolver eles para Deus é difícil, não é fácil, né? Mas tudo isso que você disse acalenta o nosso coração, né? Porque a gente sabe que nós temos uns planos, mas Deus tem outro para nós, né? E que nós, na nossa obediência, a gente aceita esse plano de Deus e a gente transforma, né? É isso o nosso grupo, né? E eu digo nosso porque eu me sinto muito dele, né? Porque a Elaine, quando começou com esse grupo, né? Ela e o padre Vandemir, ela tinha perdido a Mariana, né? E a Mariana, eu nunca conheci a Mariana, mas eu falo, eu conheço a Mariana, porque ela conta muito da Mariana, ela traz muito a Mariana para o nosso grupo, e isso é muito lindo, né? E foi a Mariana que começou tudo isso, né? Que movimentou a Elaine para que a Elaine pudesse trazer todas essas mães e trazer nós, né? Para poder participar. E só assim... falando, né, que a Elaine faz um trabalho muito lindo também com algumas mães de filhos que se suicidaram. Então, assim, é um trabalho muito lindo que ela faz, porque ela ajuda, né, ela tenta resgatar essa parte que muitas vezes se perdeu lá atrás, né, e que é tão difícil, né. Mas, Gustavo, muito obrigada, Deus abençoe muito a sua vida. E quero dizer assim, que eu fiquei 1 ano afastada de Deus depois que o Paulo faleceu. E a gente sempre foi da igreja, né, assim eu digo, a gente era ministro, vicentino, meus filhos coroinha, e depois que ele partiu, mesmo eu já esperando a partida dele,
eu fiquei um ano afastada de Deus. E foi lá no grupo Auxiliadora que eu consegui me encontrar de novo, né? Foi num Hum. momento de adoração que veio uma moça linda que tem lá no grupo, ela veio até mim e falou, vamos lá, Jesus está te chamando. E eu falei, não, não é eu não, não é comigo não, eu falei para ela, ela falou, não, é você. Então foi muito bonito para mim, sabe? E hoje eu continuar no grupo, eu participar do grupo, eu estar junto das Mães da Esperança, para mim é uma honra de verdade. Agradeço muito a Eu que você. agradeço por contar com vocês. Realmente, quando a gente se envolve, o tempo passa mais rápido, né? O tempo passa mais rápido e a nossa cabeça não fica parada. Porque quando a nossa cabeça fica parada, é realmente que vem os pensamentos ruins, né? Então, é verdadeiramente seguir a Deus é isso, é não parar. É esperar o nosso momento, mas sem ser que seja aquela espera do ônibus, né? A gente espera caminhando, né? Caminhando sempre para frente, sempre querendo fazer a diferença na vida das pessoas. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês continuem nessa perseverança. Sempre que precisar do nosso grupo também, a gente está aberto lá todas as terças à noite, às 20 horas, né? Porque realmente é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso perseverar nessa caminhada. Obrigada. E a Rô, Rô quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? A Rô agora é nossa coordenadora. Quero agradecer pelo. Tô aqui com o olho vermelho de chorar. Quero agradecer ao Gustavo, vocês, e dizer que ficam à vontade. A gente gostaria que vocês, do grupo de oração, sempre estivessem presente com a gente. É uma honra. A gente precisa muito dessa parte espiritual. E é uma honra sempre que vocês puderem estar com a gente. E eu fiquei emocionada de ouvir você falar sobre o seu avô. E muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente também. E a Andresa, por também não desistir da gente, sempre está aqui com a gente. E muito obrigada mesmo, Gustavo. Nossa, a gente sai desse dia hoje aqui leve. Como diz uma conhecida minha, a gente respirou um pouquinho do céu hoje. E isso é muito bom. A gente precisa respirar um pouquinho do céu todo dia, porque é lá que nossos filhos estão. E, como diz a Elaine, nosso foco é lá. A gente não pode ir para outro lugar a não ser para o céu. Com certeza. Obrigado, Rosana. Obrigado mesmo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo serviço de vocês, pelo sim de vocês. Realmente, independente se quem está à frente da coordenação ou simplesmente quem está participando e ouvindo vocês, com certeza é um motivo de orgulho, né? Do filho de vocês estarem lá em cima e dizer assim, pô, minha mãe é forte, minha mãe tá lá batalhando ainda, tá firme, né? Então é isso, é o orgulho que o nosso filho não teve aqui na Terra, mas que com certeza lá no céu ele vai continuar tendo muito orgulho das mães que vocês são. Parabéns. A gente até brinca, Gustavo, que quando a gente se conhece aqui, a gente até brinca que eles estão lá no céu se reunindo também, sabe? E eles falam lá, sua mãe conheceu a minha. E o Paulo também lá tá lá pro meio, o Paulo da Andresa, tipo, ajeitando a molecada lá em volta dele. E assim a gente segue, sabe? Como o grupo fala, né? O próprio nome do grupo, Mães da Esperança. Aqui a gente chora, mas a gente ri junto também, e é sempre levando isso, a esperança, sabe? Do reencontro e principalmente da vida eterna, né? Com Porque não pode certeza. ser só isso aqui. Não, não Nossa pode. dor não Não será pode em mesmo vão, acabar. assim como a cruz não foi em vão, né? Toda a salvação passa pela cruz. Então a gente pensa dessa maneira, que essa cruz, essa dor não será em vão, nos levará ao nosso propósito, que é a salvação e a vida eterna. Com certeza. Amém. Então, boa noite, muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, tá bom? Amém, obrigada, viu? Boa Tchau, noite. gente. Bom final de semana para vocês. Amém. Para você também.